Boa noite, professor. Boa noite, Sara, Mário Vitor, Miola. Sempre um prazer estar aqui com vocês e aqueles que nos seguem no 247. Oi, Nácia, muito obrigado, viu? Prazer falar com você. Boa noite, Nasser. Bem-vindo. Prazer é nosso te ouvir aqui. Boa noite. Boa noite. Um abraço grande, meu amigo. Obrigado. Professor, que achou do encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Um encontro, segundo o Trump, um encontro ótimo. Um encontro ótimo que o levou até a considerar a possibilidade agora de vir ao Brasil ou de Lula ir aos Estados Unidos para um encontro pessoal, não é? Que água está bebendo o Donald Trump? Olha, eu falo tranquilamente porque a minha posição sempre foi de não embarcar muito em ondas discursivas. Eu sempre, embora o discurso por vezes seja importante, embora tenha subjetividades nas relações políticas, é inegável, mas para que isso determine a conduta do presidente, seja ele quem for, de uma grande potência, aí a distância é grande. Ou seja, ele fala naquilo que interessa aos Estados Unidos, naquilo que ele avalia como em benefício ao seu governo, de um lado, e de outro, aí sim, é inegável que o Lula é uma das grandes marcas do Lula, da sua trajetória de sindicalista, onde ele adquiriu uma sabedoria, uma expertise de negociador. Todo mundo sabe que essa área é a área forte do Lula. Eu não estou dizendo isso agora e nem sou eu. Todo mundo que participa ou participou de negociações, conversas com Lula, é isso. Então, francamente, eu não estou muito surpreso. E o terceiro elemento é o desgaste do combustível dele, né? Já que nós estamos falando de metanol. Uhum. O combustível dele é a extrema-direita do Brasil. É um combustível. Ele usa para incendiar, para fazer aquilo que ele quer, mas para atingir os objetivos dele. Não dos objetivos da extrema-direita aqui. Ele faz disso um instrumento. Na medida que isso vai se desgastando, ele vai também tirando o pé do acelerador. É claro, não vamos nos espantar se ele tiver algum outro arrobo pontual em relação à extrema-direita, ao Bolsonaro, porque já é a marca dele. A gente viu que ele humilhou o Zelensky, depois apagou o Zelensky, voltou atrás. Né? Então, por vezes, ele faz esses gestos cambaleantes. Mas eu acho que, em linhas gerais, eu acho que já é um procedimento, é uma conduta mais de negociação, ainda que seja difícil, que ele vai ter com o governo Lula. Eu não acredito em coisa diferente. Miola. Nasser, queria te ouvir sobre o plano do Trump para a questão palestina. Qual a tua leitura que tu fizeste desse plano? Como tu vê o cenário que está prefigurado de futuro em relação a isto? Enfim, tuas impressões, queria muito te ouvir sobre isso. Olha, quando saiu o plano, sem ler analistas que eu sigo do Oriente Médio, que eu respeito, eu já olhei que vamos dizer, o processo, antes de chegar no conteúdo, né, no mérito, o processo pelo qual foi feito, a gente não pode chamar que é um plano de paz, é um ultimato. Né? Primeiro, a gente não pode esquecer, há cerca de um mês, algo que eu me lembre, inédito na história da diplomacia. Está uma delegação do Hamas em outro país que estava já conversando com o Trump só para um atentado terrorista por parte de Israel. Não é um atentado terrorista contra
uma delegação, né? E depois se reúne o Netanyahu e o Trump, em princípio, a portas fechadas, sai, faz um comunicado e dá um ultimato, né? Então, no primeiro momento, a avaliação quase consensual em todos os lugares foi que isso não tinha condição de ser aceito. Quando foi aceito pelo Hamas, foi uma surpresa, né? E aí outros analistas e tal passaram a ver de outra forma e também trazer outras informações que não tinha no momento. Que o Qatar estava com um representante em Washington, estava lá no momento da negociação, não estava na sala, mas estava em Washington, e que o Erdogan teve uma conversa com o Trump também sobre isso. Ou seja, que começou a aparecer elementos que esse processo de negociação não foi apenas Netanyahu e Trump. A outra coisa é que o Hamas está agindo naquilo que ele pode fazer. E o fez de forma muito bem, de estratégia. Em primeiro lugar, o Hamas aceitou uma parte do plano que é extremamente justa e razoável, que é cessar fogo, entrega dos reféns israelenses e também libertação de palestinos que estão presos. E aí nada. Ele avançou um pouco naquilo que muitos não esperavam, que é concordar com a administração internacional, mas que tenha palestino. É uma administração, segundo o próprio Trump, de tecnocratas, né? Mas que tenha palestinos. E as outras partes, basicamente todas as outras partes, de desarme do Hamas e tudo, ele deixou para dizer que vai conversar. Fez isso também porque a gente sabe que está numa situação muito ruim, né? Quer dizer, amanhã, 2 anos de genocídio, de bombardeios ininterruptos, as comparações a cada dia elas são assim alarmantes, surreal. O número de bombas supera Hiroshima, toneladas da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki e tal, num espaço que é do tamanho de Parelheiros, né? Então, o Hamas não tem, cercado por terra, mar e ar. Então, também está sufocado e até uma grande surpresa, eu acredito, é surpresa em tudo, Gaza, genocídio. Inclusive na história, vamos dizer, de militar, na história de resistência, porque não é possível isso que nós estamos vendo, né? Resistir a isso, né? Então, também não tinha muita saída. E agora, para terminar, veio a informação sábado ou ontem, e está acontecendo hoje, que foram abertas negociações que estão acontecendo no Cairo. Hamas, Israel, não está dando muita alarde por isso, mas segundo as fontes aí da imprensa árabe, está acontecendo. Representante dos Estados Unidos, do Hamas, e segundo eu li, o líder do Hamas, que escapou do atentado no Catar, está lá. Esse cara é corajoso. E está tentando avançar. Então, ou seja, a bola está passou a bola para Israel e para o Trump. Quer dizer, o chamado grupo terrorista negocia. Os representantes da democracia e da liberdade, não. Então, ficou complicado. Mas ainda tem muito chão pela frente. De qualquer forma, tem que ter um cessar-fogo. Isso é imprescindível. Não dá para continuar isso, né? Então, a minha avaliação é essa. O professor, você acha que a sua fala me leva a pensar que pode estar acontecendo alguma mudança conceitual na parte dos atores ali dessa negociação? Uma espécie de, pelo menos vamos dizer assim, um espaço comum, um terreno comum de convencimento e de abertura para um encerramento mais importante do conflito, que implique
pelo menos em graus diferentes, as diversas fases. O Hamas parece que está definindo 3 fases importantes. A primeira é de paz e troca de prisioneiros e corpos. A segunda é de um acordo razoável sobre a gestão, que inclua a Autoridade Palestina, o Hamas, mas também outros. O Hamas, bom, pela entrevista que eu presenciei, ele dizia que o Hamas ia participar não formalmente, né? Que é impossível não participar. E aí a terceira é um Estado futuro, isso é são questões de outro tipo de consideração. Mas parece que há um convencimento, talvez não tão grande por parte de Israel, eu acho que aí, no caso de Israel, não, sim, mas dos Estados Unidos e do Hamas, e dos países árabes, todos eles, de que agora tem que acabar isso. E o Hamas se dispõe a abrir mão de muita coisa. Não, olha só, Mário Vitor, a situação, eu no campo aí de analista, tudo, eu acho que eu sou o campeão em ceticismo, mas eu não tenho jeito, eu falo aquilo que eu tenho convicção. Claro. E veja só, eu acho que você tem razão, essa questão da mudança aí conceitual, você tem razão. Mas vamos pensar assim, no melhor dos casos, cessar fogo, refém e tal. Qual vai ser a situação de Gaza, vamos dizer assim, politicamente? Adiante de 7 de outubro, que é péssimo. Quer dizer, vai voltar a situação, também humanitária e tudo, quer dizer, não vai voltar, vai ser muito... Já era ruim antes do 7 de outubro, porque para muita gente, né, propositadamente ou não, parece que a questão em Gaza começa no 7 de outubro de 2023. Então, continua cercado, isso não está em questão, não está em questão. Isso Israel não negocia. Gaza continuará cercada por terra, mar e ar. E não vai ter abertura para o Egito. Ponto final. Então, Gaza vai continuar cercado. Então, veja, do perspectiva lá de Israel, vamos dizer assim, ele vai continuar do mesmo jeito. Claro, aí eu acho que é um segundo plano, que aí é o que você estava falando aí, eu diria que é duro falar de extrema-direita do Netanyahu, né? É um negócio inacreditável. Extrema-direita do Trump, mas tem, né? E uma parte dessa extrema-direita não aceita nem isso. Então, acho que eles estão ainda presos com, vamos dizer assim, seu sistema de aliança interno. Os dois, claro. Netanyahu mais do que o Trump, né? Mas, passando para uma outra que eu colocaria, quer dizer, essa terceira, que seria de reconstrução, né? Estado palestino esquece. Isso acabou, gente. Não adianta, eu falo isso para meus amigos palestinos. Veja só, quem fala em Estado palestino e tem consciência está falando para desviar o tema. Porque eu tenho usado a seguinte imagem. Você é uma pessoa que você conhece há muito tempo e você não a reconhece como sujeito de direito. Você despreza essa pessoa e tudo mais, né? Aí essa pessoa foi para a UTI, está em coma. Aí você vai lá visitar ela em coma e fala, agora eu te reconheço. É papo furado da França, Canadá, Inglaterra, que não quer. Quer desviar, quer dar alguma satisfação para a pressão da opinião pública para dizer que reconhece o Estado na Palestina. Porque tem vários elementos. Eu vou dar um só. Só esse já satisfaz. Tem 650 a 700 mil colonos na Cisjordânia. Porque com a questão de Gaza, acabamos deixando, com razão, a Cisjordânia para segundo plano, que piorou absurdo depois do 7 de outubro de 2023, e não está na mesa. Nem isso está na mesa. Então, tem 700 mil colonos lá. Quem que tira esses colonos e quem que vai querer tirar um colono de lá?
Tirar 700 mil colonos de Israel se chama guerra civil. Quem que vai promover uma guerra civil para criar Estado palestino? Ninguém. Então se esquece, todo mundo sabe, acabou, não tem 2 estados, vai ter que fazer uma outra coisa. Quer dizer, eu entendo o seguinte, como alguns, já tem um Estado, tem o território, tem a população palestina e judaica, 2 nações. É mudar esse Estado tornar democrático, acabar com a apartheid, esse é o caminho, não tem outro. Infelizmente, não tem outro. Então, por questão humanitária, veja a situação que nós estamos, cessar fogo é uma grande vitória momentânea, né? E depois, esse processo de reconstrução. Mas é isso, continua cercado. Vocês devem ter visto a situação que está o povo palestino, que quando as flotilhas estavam se aproximando, as embarcações israelenses de segurança ali, que controlam o mar de Gaza, foram, né, prender, sequestrar os membros e deixaram de vigiar. Foi filmado isso. Os palestinos, naqueles barquinhos, o que pegaram de peixe, trazendo peixe, correndo, ou seja, vai voltar a situação, não pode pescar, controla a produção, uma vida horrorosa. Então, é a situação. E para completar a questão do Hamas, não, é verdade, o Hamas não precisa participar, ele sabe que só ele que tem autoridade e legitimidade diante do povo palestino, Então, ele estando lá, não é a autoridade dele, vai existir formalmente ou informalmente. Né? Mas realmente é uma situação muito difícil do povo palestino. Mas não houve acordo sobre desarmamento do Hamas, certo? Não, essa não tá, a questão não está em. Não está em. Não tá. E além, se eu ler lá a proposta, pelo menos a original, só se eles mudarem, do Trump e Netanyahu, é o seguinte: membro do Hamas que entrega as armas, ele vai ser expulso de Gaza e nunca mais pode voltar. O negócio é acreditável. Não acredito que pode ter a ver aqui. Mas Israel, não é o Netanyahu. Israel, a sociedade israelense vai dizer, não vai admitir que acabe o cerco em Gaza. Isso eu duvido. Eles vão continuar sendo naquela situação péssima que eles estão desde 2007. Agora, é uma situação terrível, né, Reginaldo? Porque nós, aqui olhando à distância, nós consideramos esse tipo de concessão que fez o Hamas, uma rendição, em certo sentido, como algo, especialmente nas condições, eles foram excluídos da concepção da medida, os temas fundamentais do Estado palestino não estão assegurados, colocar, que é um escárnio, designar o Tony Blair, um criminoso de guerra, para uma administração, não tem previsão de uma gestão palestina, uma força internacional, uma governança internacional, sob qualquer ângulo que se olhe, do nosso ponto de vista, inaceitável. Mas se a gente observa também a escolha que faz o Hamas, é de se perguntar, e teria outra escolha que não fosse essa? Isso. Não tem. Né? É isso, né? Agora, eu, assim, entrando no teu raciocínio, nesse teu pessimismo realista, eu diria, né, nós estamos diante de uma realidade que cada vez mais a hipótese de 2 estados, ela está se mostrando inviável, né, inatingível, né? Bom, por outro lado, a solução que seria de um Estado e 2 nações, não é? Estado, ele pressupõe, aqui na minha leitura atualizada sobre o processo, primeiro, tem que acabar com esse Estado teocrático, tem que acabar com o Estado étnico, né? Tem que ter um Estado plural, né? Pluriétnico, né? E laico, radicalmente laico. Né? Isso. Para fazer isso, a gente sabe que também é inalcançável, né? Dada a força do sionismo enquanto a ideologia subjacente a esse movimento que está promovendo o Holocausto palestino. Então, se tu observas o futuro, tem esse breve, e sabe-se lá por quanto tempo, de alívio que se terá, mas o futuro que vem adiante é de uma não solução e da permanência de um problema estrutural. O que será do povo palestino
que continuará existindo, continuará na sua diáspora, alimentando com muita razão cada vez mais ódios, vingança, espírito de vingança e ressentimentos brutais por tudo que eles foram vítimas dessa força nazi-sionista, e promoveu o holocausto, o genocídio, tentou exterminá-los. O que fica no futuro? Entende? Esse povo que está ali vivendo uma ratoeira no maior campo de concentração do mundo, né? Qual é a expectativa que se tem da coexistência nessas condições e qual é o futuro de paz que se terá numa condição dessas, Reginaldo? Ixi, não pergunta para mim, não. Não, veja só. Eu assino embaixo tudo que você falou. E aí, veja, claro que é difícil de um Estado tudo, mas é o lugar. Tem um poema do Eliot, é um longo poema, mas tem um trecho que ele fala assim, que a gente vai caminhando na vida e tudo, quando chega no final, a gente volta para o início, mas volta de um outro jeito. Você sabe o que eu tenho feito? Estou voltando lá para estudar melhor a criação do Estado de Israel, mas olhando a perspectiva do apoio que Israel teve das grandes potências, né? O que foi a coisa? Que só se fala muito que os Estados Unidos são responsáveis, mas quem deu o primeiro aval foi a União Soviética, né? União Soviética, sim. Isso, só se fala dos Estados Unidos. Foi a União Soviética, né? União Soviética. A União Soviética entrou num grande equívoco, porque, à época, eles entendiam que a revolta era contra o Império Britânico, né? E isso seria uma vitória tirar os britânicos de lá. E como tinha um movimento de esquerda secular no sionismo, eles achavam que tinha a ver com a questão da esquerda. Bom, enfim. Mas quem criou, mas quem sustentou tudo isso daí, até chegar nesse ponto, Estados Unidos e os aliados ocidentais, né? A tese aí que tem do lobby, tal, o lobby existe, óbvio, está aí, mas eu não concordo que é a explicação principal, não. Eu sou daqueles que é a linha do Chomsky, que é o contrário. Quer dizer, Israel é um instrumento da política americana. Não é que Israel arrasta os Estados Unidos. Os Estados Unidos usam. E por que essa diferença é importante? Para saber que a coisa, de um lado, é mais difícil, porque ele é um projeto das elites ocidentais. O ministro alemão falou recentemente, o Israel faz o jogo sujo para nós. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, aspas aí, né? Tem uma certa forma positiva, porque com a mudança, isso é médio e longo prazo, da política interna americana, da rejeição ao apoio a Israel, isso futuramente vai repercutir no Congresso. Ainda não repercute, é mínimo. Mas se você pegar as faixas etárias de como se coloca diante disso, entre 25 a 35 anos é 65%, 68% contra Israel, hoje nos Estados Unidos. Marcas assim, que tem rejeição de Israel está subindo. Veja o caso do candidato, eu esqueci o nome dele, em Nova York, o jovem lá, esqueci o nome, que levou o tema Palestina e Israel, sustentou isso e está lá ganhando as coisas. Claro, é Nova York, mas enfim. Então, eu acho que o único, que também é difícil, caminho, é o que está acontecendo. É a sociedade, dentro daqueles que sustentam Israel, mude. Não tem outro jeito. Porque, veja, a outra variável é ter um poder lá do outro lado que contraponha. A Rússia, problema da Ucrânia, tudo, e também não está nem aí, tem bom relacionamento com Israel. A China também não está nem aí. Está para uma série de coisas, eu acho importantíssimo o papel da China. Eu não estou dizendo isso. Mas com a questão palestina, não tem nada. Então, eu tenho falado provocativamente que eu tenho saudade da Guerra Fria, tem hora. Porque, bem ou mal, eu tenho defendido isso, eu estou levantando essa bandeira. Bem ou mal, você tinha, com todas as críticas que eu tenho à União Soviética, mas ela apoiava os movimentos anticoloniais, sempre apoiou. Né?
E a questão palestina é uma questão colonial. Né? Então, a questão colonial está fora do radar da China. Não está. Eles falam isso. A China, eu vi um pensador chinês falando, e é verdade, eles têm sucesso. Ele diz assim, o país que nós mais estudamos é a União Soviética. Para quê? Para não repetir os mesmos erros. E eles dizem, e um dos erros maiores foi ficar competindo com os Estados Unidos pelo globo, em conflitos internacionais. Não, vai na economia, vai na tecnologia e tal. Então, ou seja, não tem ninguém do lado dos palestinos. Ninguém. Nem o Irã. Não é porque o Irã não tem condição de entrar nisso. Ninguém dá. Os palestinos não têm arma. Vamos falar de relação de força. Não pode disfarçar disso. Atacaram o Hezbollah por via aérea, acabaram com o Hezbollah. Foi para o terreno, parou. O que eles fizeram? Cessar fogo. Só assim para Israel acordar. Com o Irã, ataca o Irã atacou Israel como nunca Israel viu na vida. O que fez? Cessar fogo. Cadê a arma do Hamas? Vai depor a arma do Hamas o quê? Arma automática? Nem aqueles mísseis que é poder de destruição muito reduzido, os mísseis do Hamas, nem eles têm mais. Nada, absolutamente. Infelizmente é isso. O política internacional, no limite, é a relação de força. Se a relação de força não existe, não tem nenhum Estado do outro lado, então qual é a variável? Interna. É que aqueles que apoiam Israel deixem de fazê-lo. É o processo de médio e longo prazo. As ruas aí, Itália está um negócio estrondoso, é um negócio impressionante, mas Inglaterra, França, quer dizer, uma coisa nunca vista há muito tempo. É Austrália, sim, uma coisa gigantesca, justamente onde os governos apoiam Israel. Então, a médio e longo prazo, eu acho que é isso, porque eu tenho comparado no sentido negativo, né? A questão palestina com a questão curda. Né? A questão curda está aí, mas não tem mais a dimensão de opinião pública como a questão palestina. E hoje, é triste falar isso, mas ninguém aposta na criação do Estado curdo. Acabou a criação do Estado curdo. Era uma outra época, as grandes potências rifaram os curdos para fazer acordo com a Turquia e acordo com Síria e tal. Todo mundo repartiu o bolo. Todo mundo sabe que tem a nação curda. Os curdos são uma nação importante, tem presença na Turquia, tem presença no Iraque, mas não tem para fazer um Estado. Né? Então, de um lado é isso, eu diria. Por outro, diferentemente dos curdos, os palestinos conseguem, pelo menos, estar na agenda internacional, né? E mobilizar, fazer mobilizações. Então, é essa luta, essa luta aí dialética de negação, afirmação, síntese, mas vai longe. Com isso, a destruição do povo palestino vai acontecendo. Antes que a Sara entre, eu vou fazer mais uma pergunta, porque ela já está de olho gordo ali, de olho grande para cima do nosso tempo. Eu estou falando muito, eu vou diminuir. Não, é o seguinte, não, falando bem, é o seguinte, Reginaldo, por favor, parece... Bom, você está dando uma ideia do seguinte, que isso tudo está acontecendo, em grande parte, porque a energia e as forças do Hamas foram exauridas. Ele acabou, ele perdeu muita capacidade operacional e está numa situação de tal tamanho, vamos dizer assim, desespero, não sei se essa palavra é correta, fraqueza, melhor palavra, que ele teve que pular para essa oportunidade que lhe foi oferecida pelo Donald Trump. Vacilou um pouco, refletiu e agarrou essa oportunidade, pelo menos parte dela. E a outra possibilidade é que, enfim, ele agarrou essa possibilidade porque essa não era a primeira prioridade de Israel. Israel não tinha esse plano como prioridade, e o Hamas viu essa aliança como possível, enfim, de derivar para si também, aproveitar um pouco da energia do Donald Trump dos Estados Unidos contra Israel. É verdade?
Eu concordo. Eu acho que você percebeu bem. Acho que tem isso também. Ele sacou. Aliás, em termos de, vamos dizer, comunicação estratégica, vamos dar esse nome aí, né? Desde o 7 de outubro, o Hamas tem dado um baile em Israel. Dado um baile. Né? Quer dizer, eu continuo na minha cabeça um dos elementos que impactou negativamente para o Estado de Israel foi quando o Hamas entregava os reféns. Aquilo foi um baque. Por quê? Porque os reféns em ótimas condições e o Hamas inteirão, os membros, umas roupas tudo lavadinha, bonito, os caras. Aquilo foi um negócio. Eu ainda boto fé que esses foram os elementos que, naquele momento, travou. Porque, poxa, ele ia falar, nós estamos entrando em guerra para derrotar esses caras. Não paramos de jogar bomba. Os caras aparecem desse jeito e ainda tratando os reféns assim, quer dizer, terroristas, né? Porque são as duas coisas. O inimigo e a terrorista. Ele desconstruiu. Né? Então, eu acho que você percebeu bem, que eu também entendi assim, esse segundo elemento. Vamos lá no terreno, a gente sabe que eles não vão querer, nós vamos negociar. E foram lá. Aliás, o Hamas sempre fez isso. Viu? 2007, um pouco antes de 2007, quando veio o cerco, o Hamas publicou um texto dizendo que estava aberta a conversação com Israel. Aí, logo na sequência, veio a guerra civil, praticamente a guerra civil com o Fatah e tudo mais, e a coisa desandou. Então, eles são muito estrategistas. São muitos. Eles não estavam aí, né? Agora, não tem nenhuma garantia ainda de que o acordo seja, de fato, concretizado, né? Porque o que o Hamas sinalizou entrego já os reféns vivos e os corpos, mas outros temas a ver, vamos conversar. E os temas que são centrais, inclusive do desarmamento de um Estado, né, se ficar em mãos de um futuro Estado palestino, o tema do Estado palestino, a gestão do território, ou seja, não está dado que serão aceitas essas condições, né, Reginaldo? Outra coisa que eu esqueci aqui, todo e qualquer acordo, uma fase fundamental que não vai ter nesse caso. Quem supervisiona? Aí é que está. Quer dizer, o que está acontecendo lá no sul do Líbano? Israel, a todo momento, rompe o acordo que fez o cessar-fogo, né? Então, mas é isso que você falou também. Isso aí tem muito caminho ainda, mas em função do que estava, né? É um avanço, né? É isso. Tem uma pergunta aqui, um comentário da Cíntia Chaim, que ela fala o seguinte: meu medo, professor, é que o Lula possa ceder com o Trump. Não vai ser. Não, peraí. Vamos devagar. É igual nós estamos falando com o Hamas. Peraí. É correlação de forças. Vai. Os Estados Unidos é uma grande. Porque um vem com meios, o outro tem um meio menor. Ele vai. Eu me lembrei da imagem, sabe o quê, Sara? Quando veio esse negócio? Agora que todo dia eu saio para fazer caminhada, me vem. Era o Lula, jovem, vindo. Eu moro aqui perto da Paulista, na Fiesp. O governo era uma ditadura militar e a mando do capital, na época, capital industrial, que era a Fiesp. O Lula sentava lá. Ué. Claro, o Lula vai enfrentar tudo isso, vai ser. Não é que ceder, precisa negociar. Ué. Isso se chama negociar. Eu acho que as pessoas, em geral, perderam a ideia do que é negociação. Quem tem mais força já entra na mesa de negociação com vantagem. Então, o outro lado vai ter que ponderar mais, vai ter que analisar mais estratégias de contexto, de negociação e de circunstâncias. Então, o Lula deixa... O Trump é um jogador, ele fez sucesso na vida como jogador, agressivo, violento. O Lula é um negociador, fez sucesso, quer dizer, político como negociador. Não tem nem comparação. São jogos diferentes, né? Porque o presidente Lula sempre fala do truco, né? Sim. São jogos diferentes aí que eles praticam. A Ana Maria Santeiro manda um superchat falando os europeus, lembrando, né, os europeus criaram Israel para se livrar dos judeus em seus países.
A Estela fala: o que falta acabar mesmo é o sionismo. Esse parece a causa de todo o genocídio, sentem-se superiores. Vocês não acham o mesmo? Ela pergunta. Não, não acho. Eu acho que o sionismo é um instrumento. Ele, como eu afirmei aqui, o sionismo é um instrumento do poder das elites das classes capitalistas ocidentais no Oriente Médio. Eles encontraram uma coisa favorável, encontraram um instrumento e usaram da melhor forma e usam esse instrumento. Eu sei que faz muito mais sucesso a outra interpretação, né? Que Israel arrasta os Estados Unidos, né? Eu não vejo assim. E para dizer que eu estou bem acompanhado, eu me alio ao Chomsky. O Chomsky tem um pequeno texto, 3 páginas, onde ele comenta um livro que é do lobby israelense, ele critica essa abordagem, né? Então, eu não vejo. O sionismo é importante, claro, ele construiu o Estado de Israel, mas ele se tornou um instrumento, ele é usado pelas grandes potências. É isso, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigadão, até a próxima. Obrigado, professor. Grande abraço. Obrigado, Reginaldo.